Olá, turma do Globoesporte.com, tudo bem? Estamos na área para mais uma resenha do GE, uma resenha especial do Campinense. Isso porque a Raposa conseguiu uma classificação heróica para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Para esse bate-papo de hoje, a gente tem um convidado especial aqui nos estúdios da TV Paraíba, goleiro Gledson, capitão do time. Gledson, seja muito bem-vindo ao Resenha do GE. Prazer, satisfação novamente estar aqui com vocês. É um prazer falar do momento, né? Nós conseguimos um êxito, que foi essa classificação aí que poucos imaginavam, ou até mesmo poucos acreditavam que nós poderíamos conseguir essa classificação. E graças a Deus nós conseguimos fazer um bom resultado e contamos também com outros resultados que nos favoreceu essa classificação. Como é de praxe, temos um Silas Batista aqui, hoje aqui meio baqueado, o São João aí, tá fragilizando nosso comentarista do Globoesporte.com. Silas, e essa classificação do Campinense, hein? Te surpreendeu? Começar, Mário, lembrando que a gente profetizou aqui no último resenha, essa classificação do Campinense. Fizemos toda aquela análise de possibilidades, análise de combinações de resultados e felizmente o Campinense conseguiu se impor dentro de casa, jogando contra o Atlético, conseguiu essa classificação, favorecido também por alguns outros resultados, e a gente vai hoje discutir tudo isso que aconteceu no domingo e também o que é que tem pela frente a Raposa nessa busca pelo acesso. Gledson, a gente fez uma reportagem na TV Paraíba que mostrava as probabilidades de classificação. Os números mostravam que o Campinense tinha 26% de chance de classificação, e vocês foram lá e foram contra os números, né? Chegou algum momento ali que vocês achavam que estava perdido já ou dentro, internamente vocês estavam muito confiantes? Analisando a semana que nós fizemos, após o jogo contra o Itabaiana, que nós perdemos de 1-0, até então, na minha cabeça, o pensamento é que a possibilidade seria de 5%. Mas aí depois, analisando com mais frieza a competição, vimos que a gente tinha bastante possibilidade e apegamos e acreditamos nisso. E trabalhamos com esse pensamento. A semana que antecedeu esse jogo contra o Atlético foi uma semana extremamente dedicada. Todos nós já vínhamos trabalhando muito forte, né? O professor tem feito um trabalho excepcional, mas o trabalho vinha com muita cobrança. Eu acho que o que eu falei no início da semana com meus companheiros de trabalho foi que nós tínhamos que nos ajudar. De qual forma? Se doar um pouquinho mais, falar um pouco mais, que nossa equipe é uma equipe muito calada dentro de campo. Se você analisar o jogo em si, o que mais fala sou eu. Então tem que ter essa cobrança interna, tem que ter essa cobrança no dia a dia. O jogo começa no início da semana, no trabalho da semana, e foi o que aconteceu. E no jogo em si, principalmente no primeiro tempo, várias situações, gols perdidos ali, passava na minha cabeça, nossa, será que não vai ser hoje? Será que a gente não vai conseguir a classificação? Perde um gol, aí o pensamento mesmo, mas a gente estava ali firme e forte, acreditando, e até o fim, quando aconteceu o primeiro gol, aí aquela chance e aquele pensamento positivo que já era tamanha na nossa mente, aumentou ainda mais, e aí sim, no finalzinho, conseguimos o segundo gol para selar essa classificação. Silas, Gledson mesmo chegou a falar durante as entrevistas que o Campinense se complicou nesse grupo porque não é que foi uma soberba, mas assim, era o time mais tradicional, via ali concorrentes menos tradicionais. Você acha que foi isso que deu uma atrapalhada aí nesse caminho na fase de classificação no Campinense? Eu acho que o que influenciou muito nessa dificuldade que o Campinense teve para conseguir a classificação foi o fator psicológico, né? Depois daquela derrota lá para o próprio Atlético na primeira rodada, a equipe meio que ficou nervosa demais. Teve protesto de torcedor no dia seguinte. O Gledson, que está aqui com a gente, foi um dos principais alvos da torcida, dessas cobranças da torcida. Teve toda essa situação de bastidores que acabou influenciando no rendimento da própria equipe. A gente viu isso no primeiro jogo contra o Itabaiana, aquele 1-0 aqui em Campina, onde mesmo com a vitória o torcedor ainda saiu do Amigão reclamando. E quando essas situações, quando essas questões de fator psicológico começam a influenciar dentro de campo, o time tem uma tendência a cair no seu rendimento. O Gledson é um goleiro experiente, tem passagem por vários e grandes clubes do Brasil, pode confirmar que isso influencia muito no decorrer de uma competição, o quanto a cabeça do time, a cabeça dos jogadores pode acabar atrapalhando e, caso contrário, se o psicológico estiver bem, pode também ajudar numa caminhada como essa que o Campinense está enfrentando agora nessa Série D.
Eu confirmo plenamente. O fator psicológico no futebol, eu acho que não só no futebol, em todas as áreas, né? Mas o futebol, devido à pressão, é fundamental. Você falou, e muito bem nas suas palavras, em relação ao primeiro jogo, onde nós achávamos que estava um jogo ganho, principalmente no primeiro tempo, onde nós fizemos contra o Atlético, né? Nós estávamos ganhando de 3-1 e a orientação e nossa cabeça era ir para cima e tentar ampliar mais o placar. Foi aonde deu um apagão geral na nossa equipe e nos 45 minutos nós conseguimos fazer praticamente nada do que nós fizemos no primeiro tempo. E aquilo ali foi um fator fundamental no decorrer da competição. A pressão vem em cima de todos nós, eu, Negrete, foi os principais alvos. Mas mesmo assim nós não deixamos se abalar pela pressão. Nós procuramos trabalhar, se dedicar e, lógico, tem muitos jogadores que não conseguem viver sob pressão, principalmente jogadores mais novos, né? Ele não consegue se adaptar a essa pressão. E foi muita conversa, muito trabalho, muita dedicação. E o jogo seguinte nós conseguimos ganhar de 1-0, onde eu fui considerado o melhor em campo. Então você vê que a parte psicológica da nossa equipe estava muito evidente. E isso aí acabou nos prejudicando no decorrer da competição. O que acontece, hein, Gledson? Você está dentro do jogo lá e de repente você lembra de determinada situação da partida anterior, você lembra que a torcida foi lá no estádio reclamar. Essa influência acontece de que forma? Olha, no jogo seguinte contra a Itabaiana, se você lembrar exatamente, foi poucos torcedores, né? E os torcedores que foram só foram protestar e xingar. Verdade. E se você analisar bem, eu fui um dos principais fatores. No primeiro tempo, no meu ouvido, eu escutava os torcedores ali xingando, me hostilizando várias vezes. E com isso aí você tem que ter uma autoconsciência, um autocontrole psicológico. E isso você adquire com o passar do tempo. Verdade. E isso aí me ajudou bastante a ter tranquilidade no decorrer da partida. E se eu ficasse nervoso, talvez eu não conseguiria fazer aquelas duas defesas que foi no segundo tempo, onde deu-nos condição de sair com resultado positivo. Mas tem jogadores que não sabem conviver com esse tipo de situação. Talvez um pouco mais de experiência, uma falta de experiência, e isso aí acaba prejudicando. Nosso elenco em si sentiu muito, porque o torcedor ele tem total direito de protestar, xingar, mas também tem que jogar junto. Nós precisamos de você, torcedor, como vocês precisam da gente. Para a gente jogar 100% bem, tem que ter todo um contexto psicológico e motivador, como vocês têm feito. Sempre fez aqui no Campinense e não vai ser diferente. Eu acredito depois dessa classificação, vocês vão estar junto conosco em busca desse objetivo, que é esse acesso. Não foi fácil até agora e eu tenho certeza que não vai ser. Mas com o apoio de você, o incentivo de vocês, com certeza a gente tem grande possibilidade de conseguir esse acesso esse ano. Gledson, você falou aí na classificação, o Campinense entrou como a última vaga de todos os times dessa Série D. E você lembrava recentemente lá no treino que tem uma inspiração aí de uma campanha parecida, do Botafogo de Ribeirão Preto, que também fez uma campanha parecida com a do Campinense e depois se sagrou campeão. Tendo em vista que agora é um novo campeonato, tudo muda, a motivação muda, é um espírito novo? Olha, boas palavras. Ontem, eu estava analisando o treino de ontem, que diferença da competição, da primeira fase da Série D. Um time mais leve, um time mais solto, um time com toque de bola, acertando mais passe. Uma equipe com a qualidade que nós temos na primeira fase, se eu não me engano, não dá para analisar todas as equipes, são 68, mas nossa equipe estava ali entre as que mais erra passe. E são passes de 3, 4 metros, nós estávamos errando. É falta de qualidade, é psicológico, entendeu? Muitas das vezes os gols que nós estávamos errando na primeira fase era com muita vontade de querer acertar, acabava errando. E eu analisei bem, principalmente em 2015, sobre o Botafogo. O Botafogo estava vindo na mesma situação que nós e eles classificaram ali entre os últimos, eu não lembro exatamente a posição, mas entre os últimos segundos colocados. E foi consagrado campeão. Inclusive o treinador na época lá, eu trabalhei com ele, e eles conseguiram fazer esse feito. Eu costumo dizer que a Série D é uma das divisões mais difíceis de ser disputada. Porque a Série A você tem 38 jogos, a Série B também 38 jogos. A Série C tem 2 chaves de 10 e classifica 4 de cada um. E depois é um mata-mata só.
São 3 mata-matas. São né? 3 mata-matas, então é pressão o tempo inteiro, concentração. E isso aí, essa classificação heróica que nós conseguimos, com certeza deu uma tranquilidade a mais e eu acredito muito que a gente vai conseguir nosso êxito. Ô Gladson, você é um cara supersticioso? Não sou não, mas tem algumas... Porque, vou te explicar. Em 2015 e 2016 você já estava no Campinense. O time fez campanhas muito boas na primeira fase, classificou em primeiro. Em 2016 até com sobra, fez a melhor campanha da primeira fase e acabou caindo nas 2 situações nos pênaltis. Primeiro contra o Operário, segundo contra o Itabaiana no ano passado. A diferença dessa classificação desse ano em segundo, a última posição dos segundos colocados, toda essa dificuldade, todo esse drama, você acredita que pode ser um enredo para um final diferente do que teve em 2015 e 2016? Terminar o Campinense, quem sabe, com esse acesso? É isso que eu espero, né? Que Deus continue nos abençoando e que nos trilhe a nossa caminhada dessa forma. É o pensamento que nós temos e acreditamos que essa possibilidade possa aumentar cada vez mais com a qualidade a mais do nosso futebol. Como eu te falei, aquela pressão psicológica da primeira fase era muito grande. Ontem eu já analisei minha equipe totalmente diferente, mais leve, mais tranquila, mais ofensiva. Ontem, coisas que não aconteciam nos treinos anteriores. A gente sempre se dedicou ao extremo, mas com aquela pressão e obrigação de classificar, porque a nossa camisa tem um peso muito grande. O Campinense, se você analisar a nossa chave, é a maior equipe, entendeu? E na competição da Série D, se não uma das maiores ou a maior equipe da Série D, brigando aí talvez com a América de Natal e outras equipes de tradição também, mas se você analisar como foi analisado no início da competição, nossa equipe era considerada aí umas favoritas pelo acesso. E nós estamos acreditando nessa competência, estamos trabalhando, vamos trabalhar ainda mais. E com esse peso que nós tínhamos para classificar, já ficou para trás e agora é uma outra competição à parte e vamos escrever uma nova história.